que Deus uniu, o homem não separa. Essa frase é bastante famosa, né? A gente encontra ela lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, onde Jesus ele foi perguntado sobre a questão da indissolubilidade do casamento, né? Ou seja, a questão do divórcio propriamente dita, né? Antes de a gente entender o que Jesus ele falou naquela época e como muitas vezes isso é interpretado nos dias de hoje, é interessante entender o que vem a ser o casamento em si, né? Quando a gente tenta definir o casamento, a gente entra num terreno assim bastante complexo, mas a gente tem que distinguir aquilo que é espiritual e aquilo que é civil, né? Quando a gente pensa no campo do civil, nós temos que imaginar que os acordos civis são aqueles acordos que estruturam a civilização. Então, quando uma pessoa ela se une a outra pessoa, no sentido civil, ela está fazendo uma sociedade que tem a ver com a questão do patrimônio e de toda uma estruturação de uma família que pode ser construída ou ampliada a partir disso, né? A partir que você tem duas pessoas unidas, nós já podemos considerar isso como sendo já uma família que pode ser eventualmente ser estendida. E diante da possibilidade dessa construção familiar, que pode vir filhos, que são filhos que vão ser originários da união, né, da união sexual dessas pessoas, ou seja, filhos de sangue, ou filhos adotivos, ou qualquer outro tipo de agregado que pode surgir diante desse contrato, né, desse contrato civil, desse contrato que tenta reger isso. Então a gente tem uma questão aí envolvendo patrimônio e tudo mais. E tem a questão espiritual. A questão espiritual que pode ser entendida de uma maneira até muito mais complexa do que a civil. Não que a civil não seja complexa, mas a espiritual acaba se tornando. Porque ela tem a ver com a questão de compromissos espirituais, aprendizados que os espíritos têm que fazer, tarefas que eles têm que realizar, que muitas vezes eles se reúnem no contexto familiar para poder realizar essas tarefas, e assim por diante, né? Tem a questão de coisas, muitas vezes, a serem resgatadas, e não bastando tudo isso, tem a questão das afetividades mesmo, dos afetos, das afinidades, que também podem ser construídos dentro desse contexto. Quando Jesus ele foi perguntado sobre isso, ele vivia numa sociedade bastante primitiva, né? Não que a gente tenha evoluído muito, mas naquela época ainda a coisa era bem complicada. E como ele estava pensando numa estrutura social e ele foi pedido para comentar algo que tem um forte teor civil, mas que também tem um forte teor espiritual, Jesus tentou, na medida do possível, vamos dizer assim, preservar aquilo que é espiritual. Mas ele tinha plena consciência das questões civis que isso estava envolvendo. Então ele vivia numa sociedade, tendo em vista num casamento com um homem e uma mulher, que era basicamente o que existia naquela época e praticamente continua quase que inalterado nos dias de hoje, com pequenos avanços nesse campo. Jesus ele começou a pensar nesse sentido, né? Então ele via ali uma sociedade extremamente machista, onde a mulher ela poderia ser, vamos de certa maneira, tolhida de seus direitos dentro dos casamentos, né? Então ela poderia ser rejeitada, ela poderia ser colocada para fora do casamento por motivos mais fúteis e imagináveis que a gente pudesse ter em mente, desde que o marido de repente resolveu ter outra ou outras, ou porque a mulher não correspondia mais àquilo que o marido queria em termos de beleza, e assim por diante, né? E o homem repudiava a mulher nesse sentido. Então Jesus ele resolve ser bem categórico, né? Ele tenta preservar a mulher, dizendo que não era lícito o homem repudiar a esposa, a não ser em condição de infidelidade, apesar dele ter noção que dificilmente um homem ele seria repudiado por uma mulher, mesmo em condição de infidelidade, tendo em vista que naquela época, assim como até hoje, as pessoas encaravam como normal a infidelidade masculina e nem classificava dessa maneira. Então ele dizia assim: olha, você não pode repudiar uma mulher, nem que, a não ser que seja numa condição de infidelidade,
Porque uma mulher que for repudiada e ela for desposada por um outro homem, esse segundo homem que desposar ela estará sendo também uma pessoa que está fazendo algo de errado aqui, né? Está fazendo um adultério. Né? Então Jesus ele tinha essa preocupação, então ele tentou preservar a mulher, e onde ele fala assim, ó, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nesse momento, Jesus está meio que deixando a questão civil em segundo plano e está colocando só a espiritual, querendo e ao mesmo tempo preservar a figura da mulher, para que a mulher não estivesse sujeita a essa questão do repúdio, ou seja, a ser jogada para fora do casamento, muitas vezes por interesses totalmente escusos e por uma atitude totalmente machista que era muito comum na época e é ainda até hoje, né? Se a gente for analisar. Então, até hoje a infidelidade feminina, ela paga um preço muito mais alto do que uma infidelidade masculina, por exemplo. Então é onde Jesus ele tenta preservar. Então quando ele fala aquilo que o Deus uniu, o homem não separa, ele está falando dos casamentos que são motivados por afinidades reais e não por conveniência. Então, transpondo para os dias de hoje, né? E pela racionalidade que a gente tem da visão das coisas. Nós sabemos que nem todo casamento é feito por afinidade. A maioria das vezes os casamentos são feitos por um impulso, por uma paixão inicial, e que essa paixão acaba se esgotando e o casamento entra em crise, ou muitas vezes simplesmente por um jogo de interesse. Tendo em vista isso, entre a gente ver um casal que está se torturando um ao outro, sofrendo e fazendo sofrer muitas vezes os filhos e causando uma série de desajustes, é muito melhor que se separe e tente uma nova vida do que sustentar uma coisa que de fato não é uma união que foi feita por afetos. Então essa questão que ninguém pode separar o que Deus uniu, seria no sentido do afeto legítimo e verdadeiro, coisa que infelizmente nem sempre acontece no casamento. Portanto, na visão atual, é nada mais justo a gente imaginar que um casamento que está em fracasso, que ele se encerre. Então essa seria a nossa reflexão sobre o Evangelho da semana. Um grande abraço e até mais.